Vamos pegar as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo, para iniciar, 31 a 33. Vamos ler a palavra de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Vamos orar. Pai, abençoa-nos nesse tempo que vamos meditar na Tua palavra, no estudo, tema dessa noite. Possamos, Pai, sair daqui melhor do que chegamos, Pai, mais fortalecidos, edificados, renovados, Pai. Edifica a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos na semana passada a série de Jó. Foram oito semanas que nós falamos sobre o livro de Jó, 2 meses. E hoje nós estamos então iniciando uma nova série falando sobre Jesus, né? A ideia é falar desde o nascimento, a infância, milagres, morte e ressurreição. Então a gente trabalha toda a vida de Jesus. Vamos começar um pouco do contexto histórico. Jesus Cristo nasceu num edifício. Existia um tempo de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quem estava reinando nessa época era Herodes, uma pessoa muito mal, truculenta. Os profetas haviam se silenciado, o profeta Isaías, outros profetas, Jeremias, havia um tempo de silêncio. Eles estavam esperando alguma resposta de Deus. E Jesus Cristo então nasce num momento de turbulência política. Nós vamos falar um pouco mais ainda desse assunto para frente, mas só para situar você na época que Jesus nasceu, os judeus estavam esperando o Messias, uma pessoa que viesse para ser um novo Davi, que tirasse do domínio dos romanos, pudessem ter muito imposto, muita maldade, muita cobrança. Herodes chegou a matar até os seus próprios filhos, porque discordavam de algumas atitudes suas. Enfim, um tempo muito difícil quando Jesus Cristo nasceu nessa terra, se fez homem, se encarnou como um humano. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. 2 personagens que devem ser falados no início dessa mensagem, dessa série, é sobre Zacarias e Isabel. Se você olhar na sua Bíblia aí, capítulo 1, versículos 5 e 7, vai falar exatamente sobre eles. Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 7. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7 do capítulo 1. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Interessante que o Evangelho de Lucas, ele faz questão de relatar logo no começo a história de Zacarias e Isabel. Tem um vídeo aí, Vitor, que ajuda a gente a entender um pouquinho desse contexto, porque é do versículo 5 até o 23, depois do 39, depois do 57, vai falar sobre a vida de Zacarias e Isabel, o cordel. E tem um vídeo, eu já passei aqui na época de Natal, que vai dizer mais ou menos um pouquinho dessa história, para você entender melhor, para não ficar lendo só. O nascimento de João Batista, que era filho de Zacarias e Isabel, através de um cordel. Vamos ver aí. Cordel
é uma cultura nordestina, bem típica da região. Vamos ver aí. Dos 12 meses do ano, o de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece, e por favor não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse, também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar, vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um período na história que Deus se calou para o seu povo. Foram cerca de 400 anos até surgir um profeta novo. O nome dele seria João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho e Isabel também bem velhinha. Ter um menino nessa altura do campeonato só podia ser piada de vizinha, mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo de onde não vinha. Gabriel, arcanjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser papai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou e disse para ele: tu pensa que eu sou um anjo paraguai? Eu sou servo de Deus que mandou esse recado trazer. Mas como você está duvidando, se prepare para o que eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma arruma de dia até o menino nascer. E assim foi acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo, mesmo assim a Deus adorou. A mulher já estava com 6 meses quando o anjo do céu retornou. Mas dessa vez bateu noutra porta, na de Maria, prima de Isabel. Ela era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino, Jesus, o Nazareno, o Emanuel. Por ser virgem, ela achou impossível, mas não quis o Senhor duvidar. Já José, seu noivo na época, o casamento quis cancelar, mas o anjo explicou tudinho e José se apressou para casar. Deus, quando fala, fala direito e toda promessa dele é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Tu acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel e na chegada cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou, sabia nem que a outra estava grávida e disse: acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve um menino e o povo doido para saber o nome. Disseram para pôr Zacarias filho. Ela disse que era João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias e o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho, mas o anjo não estava de brincadeira não. Zacarias voltou a falar e a história correu a região. Naquela época também tinha IBGE, que contava o tamanho da população. Mas se eu sou do Ceará e morava em Alagoas, a contagem não valia não. Tinha que voltar para minha terrinha e me apresentar ao escrivão. Foi numa dessa que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. Foram a Belém para tal contagem, 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só para Maria, coitado dos pés de José. A cidade estava lotada, não tinha vaga em nenhuma pensão. O menino se aprontou para nascer, Maria já estava com barrigão. Correram para uma estribaria e cadê tem médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo, simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira, mas Deus assim quis fazer, para servir de lição para muitos que querem tanto aparecer. Deus se encarregou da festa, teve até chá de bebê, fez nascer no céu uma estrela para que todos pudessem ver que ali nasceu o menino que por nós irá vencer. 3 pastores ao ver a estrela se perguntavam o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles e disse: rapaz, fique tranquilo, nasceu o rei de vocês, vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio e foram até o rei Herodes. O perguntaram pelo rei que nasceu. Que rei, se eu sou o Lorde? O caba ficou injuriado e chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias e fale logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém, o caba ficou agoniado, chamou os pastores para conversa e mentiu bem descarado. Vão lá e achem o menino, depois volto para cá. Quero que me diga direitinho onde o rei pode estar, pois também quero ir me prostrar e adorar. Os pastores saíram dali acreditando que era verdade.
o anjo de Deus os guiou a uma certa maternidade, onde nasciam os cavalos e bois dos homens daquela cidade. Sentiram a presença de Deus e choraram aqueles pastores quando viram o menino ali, sem luxo, riqueza e valores. Estava ali o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores. O chá de bebê de Jesus aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda tinha ouro, de chupeta tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra como forma de agradecimento. Deus disse para eles em sonho para mudar o caminho da volta, pois Herodes estava esperando, armado com sua escolta, a fim de pegar o menino e fazer uma reviravolta. Deus disse também a José para o Egito ele fugir, pois o rei ia matar o bebê nascido ali, Jesus o Nazareno, descendente de Davi. Do Egito eles foram, conforme disse a profecia, para a terra de Nazaré, onde ele cresceria. Foi batizado por João, o filho de Zacarias. Essa sim é a história que todos devemos lembrar. Que eu saiba, Jesus não era gordo e de trenó não costuma andar. E foi dele o maior presente a salvação que vamos herdar. Isso mesmo, a salvação está guardada para você. Basta olhar para Jesus Cristo e entregar o seu viver. Ele é o grande Deus para você servir e crer. Essa história dos pais de João Batista, de Zacarias e Isabel, depois você pode ler em casa todo o capítulo 1, e desse jeito, é interessante, ele ficou sem falar, e depois perguntaram o nome, ele mudo, diz que não era para colocar o nome de Zacarias, sim de João Batista, que o anjo tinha dito para ele que era João Batista. Isso está todo no capítulo 1, e ele chega até a ser engraçado, né? Ele falava por acenos, diz a Bíblia lá no versículo 62 do capítulo 1. Mas eu tentei assim passar um resumo para ficar mais claro do que a gente lê toda essa parte aqui com vocês. Então Zacarias e Isabel, eles aparecem, né? João Batista vai ser o profeta que vai abrir o caminho, né? Para Jesus, vai ser aquele que vai dizer aí, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E assim, para falar de Jesus, temos que também lembrar de Zacarias, Isabel e do seu filho João Batista. A partir do versículo 26, vai aparecer o anjo Gabriel. Veja na sua Bíblia aí, versículo 26, 27 e 28, diz assim, olha, Lucas 1, versículo 26, 27 e 28, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós falamos aí no domingo agora, né, pessoal, sobre Salmo 91, nós falamos sobre os anjos. Você vê aqui na vida de Jesus, aparece aqui o anjo Gabriel levando a notícia, né? Aparece a importância e a necessidade dos anjos aí no serviço a Deus, né? E vai aparecer então a Maria na história, né? A Maria vai aparecer, primeira vez que ela aparece na Bíblia, é o anjo Miguel trazendo essa mensagem para ela, né? Trazendo essa mensagem para ela. Veja aí na sua Bíblia o versículo 29 e 30, né? Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A Maria, pessoal, provavelmente ela era uma adolescente, ela não era uma idade jovem, alguns falam até 16, 17 anos, era bem nova. E interessante que Deus encontra essa adolescente, essa jovem, com uma mulher pura, uma mulher que poderia receber, né, no seu ventre o Filho de Deus. E a gente tem uma admiração pela Maria. A Bíblia diz que ela foi chamada de favorecida. Agora, sempre que a gente fala de Maria, a gente tem que fazer aquele alerta,
porque algumas pessoas confundem, né, a função da Maria e põem a Maria num pedestal de adoração, de glória, e ela mesma nunca se posicionou nunca se colocou nessa posição, né? A Maria foi uma mulher usada por Deus, assim como Davi, assim como outras mulheres, Esther, como outros personagens, José, Moisés, tantos homens e mulheres que foram usados por Deus. Maria também foi. E há uma dificuldade, especialmente com Maria, porque às vezes é ensinado que a Maria, ela é mãe de Deus, né? E na realidade ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, né? Humano. Porque se ela fosse mãe de Deus, ela teria nascido antes do próprio Deus. Se ela fosse mãe de Deus, ela seria, a Maria estaria numa posição aí, José seria o padrasto, Tiago, José e Simão seriam irmãos de Deus, Isabel seria tia de Deus, e João Batista seria primo de Deus. Então não é assim, né? A Maria não deve ser colocada como mãe de Deus, e sim como mãe de Jesus, uma humana, uma mulher que foi usada, um instrumento usada, mas quem merece a honra é Jesus, quem merece a glória é Jesus. Ela foi só um instrumento, né? Essa ideia foi colocada na Idade Média, porque dizia assim que Jesus era um juiz severo, e Maria, por ser mãe, era um coração mais amoroso, mais calmo, mais terno, e por isso as pessoas ensinavam até mesmo que era melhor você ir até a mãe do que ir no filho. E foi um engano teológico aí, e nós temos que corrigir esse engano, porque Maria é especial, é favorecida, mas não merece ser colocada, e ela não se colocou no lugar de adoração, divindade. E a Maria vai ter uma concepção milagrosa. Versículo 34, 35 fala aqui: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Pessoal, naquela época, a pessoa, quando ela era desposada, ela tinha uma prometida em casamento. Mas essa prometida não é que ela se casava, existia um tempo, tipo um noivado, de preparação, de buscar uma casa, de buscar uma renda, e até sair da casa dos pais. A Maria, ela estava prometida a casamento a José, mas ela diz bem claro aqui que ela não tinha nenhum tipo de relação sexual com José, porque ela diz assim, versículo de número 34, como será isto, pois não tenho relação com homem algum. Relação, pessoal, é relação sexual, é coabitar. Não precisa ter vergonha de falar essa palavra, nós estamos falando sobre esse assunto aqui. Eu não tenho relação, ela está falando de um relacionamento sexual, é claro. Eu não tenho relação, ela era virgem, ela não tinha como estar grávida do José, e por isso ela fica confusa. Ela fica confusa porque ela diz: como que eu estou grávida, sendo que na minha foi ensinado para mim que a gente fica grávida se a gente casa, se envolve com um homem, engravida e tem um filho. Isso é a lógica. Como que você vai dizer que eu estou grávida, sendo que eu não estou casada ainda com o José, estou prometida para ele? Ela, com certeza, foi um momento difícil. Eu sempre falo isso, um momento difícil tanto para ela como para José. Porque, gente, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que se colocar no lugar do pessoal. Imagine a gente, você está namorando com uma moça, você nunca se envolveu com ela sexualmente, ela chega e diz: eu estou grávida. Você, mas grávida de quem? De Deus. Como assim? Porque nunca tinha acontecido isso, gente. Maria foi a primeira. Tudo novidade. É que nem hoje você se põe na pele de Moisés: eu vou abrir o mar, mas Deus, isso nunca aconteceu, vai ser a primeira vez. Eu sou a cobaia, Deus, eu que vou abrir o mar vermelho aqui, porque nunca ninguém fez isso. A gente conhece as histórias já da Bíblia, mas para eles era novidade.
Não foi fácil. Não foi fácil, inclusive, para José, porque José, quando ele descobre que ela está grávida, ele podia expor a Maria a ser apedrejada. Ele poderia acabar com aquele casamento, com aquela promessa de casamento, desmanchar o compromisso do noivado. Ele poderia, mas Mateus capítulo 1, 25, não precisa abrir, senão você vai ficar indo e voltando, diz que José não conheceu enquanto ela não deu à luz. José foi um homem assim de muita paciência, muita fé. Interessante que as pessoas às vezes colocam a Maria num lugar assim de divindade, sendo que José, se fosse colocar Maria no lugar de divindade, José deveria estar, porque José, gente, toda hora que o anjo fala para levar a criança para lá, levar a criança para cá, que o Herodes, nós falamos aí, estava perseguindo as crianças, matando as crianças, porque viria um Messias, a promessa de um Salvador. Quem fala com o anjo fala com José e não com Maria. A genealogia era de José, que vinha de Davi. José é esquecido, muito esquecido nessa parte aqui do nascimento de Jesus, mas José, ele merece todo respeito, toda admiração, não idolatria, respeito, admiração, porque ele fez parte desse projeto. E quando o anjo vai falar com ele, está lá em Mateus capítulo 1, 24, José acordou, ele fez o que o anjo havia mandado. O anjo apareceu e explicou tudo, falou: José, realmente Maria está grávida, é um projeto meu, você, José, tem o dever de acompanhá-la, ajudá-la, protegê-la, criar Jesus como um pai adotivo, ensinar a profissão de carpintaria para ele. Eu preciso de você, José, assim como eu preciso de Maria também. José, gente, ele merece nossa admiração, assim como Maria era um casal muito maravilhoso, muito admirável. E o nome de Jesus, né? Versículo 31 de Lucas 1, veja aí, Lucas 1, 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Existe uma palavra que a gente usa chamada encarnação. O que é encarnação? É quando Deus se faz homem. Deus se fez homem, é encarnação. A palavra é latina, significa tornar-se carne. Jesus Cristo, que sempre existiu, Jesus Cristo sempre existiu com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e no momento ele se faz homem. Ele vem para o ventre da Maria. Tem um estudo no seminário que chama Economia da Trindade, que a gente fala que cada pessoa da Trindade teve um papel no plano missionário. Deus criou o mundo, Jesus Cristo veio no mundo e pagou a dívida de Adão e Eva, morreu na cruz, ressuscitou, redimiu a humanidade para Deus. E o Espírito Santo, com Cristo morrendo e ressuscitando, subindo ao Pai, o Espírito Santo está conosco aqui, hoje e até o final dos tempos. Isso se chama economia da Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo. Tem pessoas que talvez está aqui nem sabia disso. Ah, pastor, isso existe? Existe. Ah, o Espírito Santo é Deus? É Deus. Jesus Cristo já existia antes dele vir à terra? Já existia. Ele é pré-existente, Jesus Cristo. E lá em Filipenses, Paulo diz que Jesus Cristo era Deus, e ele se esvaziou, se fez servo,
e fez semelhança de homens, figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Interessante como mostrou lá no vídeo, Jesus Cristo veio a essa terra, gente, numa manjedoura, não foi num hotel não, no meio dos boi, as vacas, família pobre. Quando Maria vai fazer a oferta dela, que quando a pessoa pecava, ela tinha que fazer uma oferta no Antigo Testamento, os que tinham posse levavam um cordeiro, a Maria levou duas pombas, está lá em Levítico, quem não tiver posses leva 2 pombas, a Maria era uma pessoa simples, pobre, José também, e ele nasceu numa cidade quente, gente. Você acha que Rondonópolis é quente? Lá também é quente. Jesus escolheu uma região para morar, para viver muito, muito pobre, simples, guerra. Ele se fez servo, se fez pobre, veio para servir, morreu numa cruz, não nasceu num palácio, nem num berço de ouro, nem numa família rica. Jesus veio para servir. E ele tem 2 nomes. Jesus foi dar 2 nomes: Jesus e o Cristo. O Cristo, na realidade, é um título dele, ficou conhecido, Jesus Cristo, porque Cristo significa ungido, esperado, Messias. Então, quando eles falam assim, esse é o Jesus, é o Messias, Jesus, o Cristo, o nome dele era Jesus, e depois chamava ele o Cristo, aí ficou Jesus Cristo, e hoje você fala Jesus Cristo, porque significa, Jesus é o nome, o primeiro nome dele, e o Cristo é a sua divindade, Jesus Cristo, e aí a gente melhora ainda, a gente põe Senhor na frente, Senhor Jesus Cristo, porque Senhor significa que Ele é dono de tudo. Então a gente usa, eu gosto muito quando eu converso com alguém e a pessoa se define Jesus como Senhor, fala, porque o nosso Senhor, porque o meu Senhor, o Senhor Jesus, eu gosto do Senhor, talvez eu não use com tanta frequência, mas eu gosto de ouvir em conversas pessoas usando Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, porque o meu Senhor, porque o nosso Senhor, é gostoso, esses 3 nomes aí, 3 títulos aí, Senhor, Jesus, Cristo. Nós estamos iniciando essa série, apenas o começo. Hoje nós vamos só dar o início. Semana que vem vamos falar um pouco na estrebaria, a visita dos magos e tantas outras coisas. Hoje estamos só falando ainda de Zacarias, de Maria, José e o nome que escolheram. Então acompanhe essa série conosco. Se você puder, na terça-feira que vem estar aqui.